Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente avançar mais um pouquinho na nossa exploração do Cult, Divindade Perdida, jogo de horror contemporâneo publicado aqui no Brasil pela editora Buró, que quem tá ligado no movimento, quem tá inscrito já aqui no canal, sabe que a gente está explorando capítulo a capítulo, tentando aí sempre identificar os pontos mais importantes, mais relevantes para dar uma ideia geral do jogo para quem ainda não conhece, beleza? E se você tá a fim de conhecer o Cult, mas chegou agora no canal, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva, que reúne todo o conteúdo que a gente fez e ainda vai fazer sobre o Cult, então você pode assistir com calma e depois, se quiser ir acompanhando os vídeos conforme eles vão saindo, já se inscreve aí e ativa o sininho, porque toda semana tem capítulo novo. Então vamos lá, pessoal, só para situar vocês rapidinho, hoje a gente vai ter o nosso terceiro e último vídeo sobre o capítulo 5 do livro, O Mestre de Jogo. A gente comentou nos dois vídeos anteriores algumas orientações, né, que o livro traz para quem vai narrar, para quem vai conduzir ali uma campanha, uma one-shot de Cult. Então falamos assim dos princípios gerais que o narrador tem que ter em mente, falamos dos movimentos, né, que são as ações que o narrador vai desempenhar ao longo da condução da história, e hoje, para a gente fechar esse capítulo, o nosso tópico principal, né, vai ser esse aqui, olha, o Pacto de Horror. O Cult, ele é um jogo de horror contemporâneo, como eu mencionei no início do vídeo, então ele pressupõe que você vai tratar de alguns temas que, em tese, vão provocar algum tipo de medo ou incômodo, né, ou sensação esquisita nos jogadores. Isso faz parte do jogo, tá? Mas o Cult também, acho que eu comentei isso no primeiro vídeo da nossa série aqui, o Cult, ele é um cenário, ele é um jogo envolto numa certa controvérsia por tratar de temas meio pesados, meio complicados, temas que de repente avançam um pouquinho do que a gente está acostumado a ver nos jogos de horror. Então, nessa seção do livro, ele vai trazer aqui 9 princípios, eu vou chamar assim, né, princípios, orientações, sobre essa questão do pacto de horror. E claro, vou tecer também alguns comentários a respeito disso. Mas já de antemão, relembro para todo mundo que, muito embora a gente, né, de uma maneira geral, goste de jogos de terror porque eles provocam essa sensação esquisita, esse incômodo nas pessoas, tudo, obviamente, precisa ter um limite para que seja divertido. Então, por mais que o Cult avance um pouquinho, né, essa linha, vamos chamar assim, em relação aos temas que ele aborda, não é por isso que ele tem que ser uma experiência desagradável. Pelo contrário. Mas a gente vai discutir melhor isso aí ao longo do vídeo, beleza? Seguindo adiante, para a gente começar aqui a percorrer as páginas do livro, eu vou ler um trechinho aqui, que é a abertura desse tópico, o Pacto de Horror. Então se liga aí. Mais do que qualquer outro gênero de RPG, o horror depende dos jogadores concordarem com a sua premissa básica. Nesse caso, eles querem sentir medo. Se os jogadores não estiverem de acordo com a premissa, o jogo não funcionará. É aquela velha história, né, de você querer jogar Drácula de Bram Stoker e terminar jogando Drácula morto, mas feliz. Enfim, nada de errado com nenhuma das duas alternativas, mas o que o pessoal realmente está afim de jogar? Isso precisa ficar claro. E no caso do Cult, se você faz a opção por jogar o Drácula morto, mas feliz, vai jogar outra coisa, né? Não jogue Cult. Enfim. Todas as descrições e representações em busca de uma atmosfera de desconforto e de pavor simplesmente cairão por terra se esse pacto não é feito, né? Por isso, é importante os jogadores concordarem com um pacto de horror, contribuindo com o próprio medo. Isso abre ao mestre uma porta para a imaginação dos jogadores, a qual ele deve usar por meio de técnicas no auxílio à criação, preservando a atmosfera do gênero. E são essas técnicas, para usar aqui a palavra que o livro traz, né, que ele vai tentar expor nesses 9 princípios, aqui nesses 9 tópicos que ele vai abordar nas páginas finais aqui do capítulo referente ao mestre. Então, feitas essas considerações iniciais, vamos ver de um por um cada um desses princípios, cada uma dessas técnicas. O primeiro ponto que o livro vai trazer aqui nessas orientações, nesses princípios, né, como eu estou chamando aqui, é o chamado conheça seus jogadores. Eu vou ler só o iniciozinho aqui. Se o mestre souber o que amedronta os jogadores, obviamente será mais fácil assustá-los. Qual é a orientação que ele dá aqui? Você usar medos dos jogadores, tá? Presta atenção, dos jogadores, não dos personagens, porque segundo o livro coloca aqui, mesmo que o personagem não tenha medo daquela coisa específica, daquela situação específica, o próprio jogador inconscientemente vai agir com mais cautela em relação àquilo ali. Eu confesso que quando eu li essa primeira parte, eu achei meio esquisito, porque se a ideia é de fato a gente tentar separar as coisas e é só um jogo e tudo mais, por que você vai colocar medos reais do jogador naquela situação ali para o personagem encontrar? Confesso que eu achei isso meio esquisito, mas no finalzinho do capítulo, ele fala uma coisa que eu entendi, né, como complementar a isso aqui, e começou a fazer mais sentido na minha cabeça. Então, segura aí a ansiedade, segura aí o suspense, que no final a gente vai fazer o fecho para voltar aqui para esse início.
O segundo ponto que o livro vai trazer aqui é o qualidade acima de quantidade. Eu acho até que eu já mencionei isso em vídeos anteriores, mas é aquela questão do ritmo apropriado para o horror. Se toda hora estiver acontecendo um monte de bizarrice, um monte de coisa estranha, um monte de coisa macabra, os personagens vão parar de dar tanta importância para isso. Tá? E isso é uma função do narrador, da mestra de jogo, de controlar esse ritmo, justamente para que cada experiência, cada encontro provoque de fato uma sensação de medo, de terror, de desconforto, seja lá o que você está querendo provocar nos personagens. Então, se toda hora acontece alguma coisa absurdamente horrível, vai deixar de ser importante, vai deixar de ser impactante. Eu acho que esse é o ponto principal aqui. O terceiro ponto que o livro traz é construir uma atmosfera. Isso aí, na verdade, está relacionado com a questão da ambientação, seja dentro do jogo, seja fora. Isso é importante. Primeiro, falando um pouquinho sobre dentro do jogo. O que o livro traz aqui? Existem ambientes, existem locais em que você vai narrar as suas cenas ou conduzir a história, que eles, em tese, né, naturalmente, já provocam uma sensação meio esquisita, assim, uma sensação de que tem alguma coisa errada ou que vai dar alguma coisa errada. Então, lugares sombrios, lugares soturnos, lugares vazios, né? Mesmo um ambiente que normalmente você se sentiria seguro, por exemplo, sei lá, um shopping center, não sei. Uma coisa é você estar num shopping center que está cheio de gente. Outra coisa é você estar num shopping center que está completamente vazio, com apenas algumas luzes acesas. Então essa é a ideia que o livro tenta passar. Eu até acho que se você tem uma narrativa boa o suficiente, ou se você consegue, né, construir isso de uma maneira que distorça essas percepções, você pode transformar até um ambiente extremamente iluminado e cheio de gente em algo que seja amedrontador. Aí vai depender das suas qualidades, né, das suas técnicas de contar a história e de tentar provocar essa sensação nos jogadores, mesmo num local e numa situação que normalmente não despertaria isso nele. Eu acho que isso é possível, tá? Isso aqui eu estou indo um pouquinho além já do que o livro falou. E só pra gente fechar, a questão da ambientação fora do jogo. O livro traz aqui que, por exemplo, é mais fácil você criar essa atmosfera de medo nos jogadores e de imersão se você está jogando, não num shopping abandonado, né, não no meio do cemitério, nada disso, mas assim, se você está jogando num local em que propicie isso. Então ele dá o exemplo aqui de você jogar num ambiente não tão iluminado, né, de repente com luz de velas e tal, alguma coisa nesse sentido, que vai ajudar as pessoas a entrarem nesse clima de terror que o jogo propõe. Agora sim, alguns avisos aí até por experiência própria. Cuidado de onde você vai fazer isso, né? Porque lembrando que a gente, né, nem todo mundo sabe o que é o RPG, entende e de repente vai olhar aquilo ali e vai ter uma ideia completamente errada. Então, procure um local apropriado se você quiser jogar desta forma. Outro conselho prático: quem joga muito tempo com iluminação só a luz de velas e tal, não sei o que, geralmente começa a usar óculos muito cedo, tá? Então só fica o aviso aí, fica o alerta. O quarto ponto que o livro traz aqui pra gente é o permaneça na cena. O que ele quer tratar aqui nesse tópico? É mais ou menos o seguinte: se você consegue perceber que naquela situação, naquela cena, o personagem, o jogador estão envolvidos ali e estão curtindo aquele momento, prolongue essa sensação. Aqui eu acho até que é uma coisa mais de um certo refinamento que você vai adquirindo conforme você vai tendo mais prática para mestrar. Porque existe uma linha aí, você não pode exagerar nisso, né? Porque aí de repente aquilo que estava muito legal vai se tornar alguma coisa arrastada, chata, e aí você vai perder esse clima. Mas a ideia é que se tá bacana, se tá legal, você descreve com um pouco mais de detalhes, de repente desacelera um pouquinho o ritmo da narrativa para o tempo no jogo passar um pouquinho mais devagar, você introduz outras sensações ali, né, para aquele personagem, de repente um cheiro, alguma coisa que ele escuta e tal, alguma coisa assim que você vai complementando aquilo ali e vai envolvendo o personagem, o jogador que já está imerso naquilo ali, cada vez mais. E é isso que é bacana, quando a gente consegue esses momentos no RPG. Então, o que ele diz aqui: prolongue a sensação, né, justamente para você aproveitar esse momento legal, mas cuidado para não exagerar. O quinto ponto que o livro vai abordar aqui é o sugerir no lugar de oprimir. Vou ler um trechinho aqui para vocês. É sempre melhor deixar os jogadores imaginarem o horror ao invés de descrevê-lo para eles. Dada uma certa quantidade de informação, a imaginação começa a preencher as lacunas para nós, geralmente muito pior do que você poderia descrever. Então a ideia geral é essa: ao você descrever um horror, um inimigo, um monstro, ou até mesmo uma situação ali que queira causar essa sensação de medo, de desconforto, evite detalhes excessivos, tá? Deixe a mente do jogador criar ali, completar as lacunas, como o livro fala, que com certeza o próprio jogador vai completar aquilo ali de uma forma que seja muito mais,
entre aspas aqui, prejudicial ou que provoque uma sensação de incômodo muito maior no jogador, porque ele mesmo está preenchendo aquela cena, do que você falando, né? Enfim, é a dica que o livro dá. Aliás, é uma dica que acho que serve para o cult como um todo, né? E para jogos de terror também. Descreva, sim, dê informações, sim, mas não exagere. Uma parte importante do horror é você deixar as outras pessoas preencherem as lacunas e de repente criarem horrores muito maiores do que você seria capaz. O sexto tópico que o livro traz é o inexplicável. E aqui o que ele trata? É justamente de você tentar passar a impressão para os jogadores de que tem alguma coisa errada ali, algum detalhe esquisito, algo que não se encaixa. E essa sensação de ter algo estranho, que talvez você até nem consiga perceber direito o que é, também contribui para essa imersão na atmosfera do terror, né, da sensação do incômodo. Ele dá alguns exemplos aqui, eu vou até passar para vocês, mas assim, o primeiro que ele diz aqui, ele dá exemplo dos filmes asiáticos, e que os fantasmas em si, eles não têm uma aparência muito assombrosa, eles são humanos, talvez com uma maquiagem ali, uma cara branca, um cabelo na cara, tipo a Samara, alguma coisa assim, mas, por exemplo, eles se movem de uma maneira esquisita. E aí, só fazendo o link com o que eu acabei de falar no tópico anterior, né, de sugerir, eu posso colocar, por exemplo, olha, você vê o fantasma ali e tal, aquela criatura, e ela se move de uma maneira retorcida. Eu não estou descrevendo como é esse retorcido, mas a pessoa vai imaginar provavelmente alguma coisa muito mais esquisita do que eu poderia jogar ali de improviso, por exemplo. Então, juntando as coisas, eu acho que é mais ou menos assim que funciona, beleza? Eu vou dar alguns exemplos aqui que o livro traz. Olha, então ele diz, nessa seção de O Inexplicável, pode ser, por exemplo, alguma coisa relacionada a uma pessoa. Então, aqui que ele coloca aqui. A garota no final do corredor move-se de forma errática. Um homem num bom terno tem cheiro de ferrugem e sangue. O médico nunca remove a máscara cirúrgica. Enfim, são exemplos aqui, né? Situações. O diário de sua filha desaparecida está aberto sob a cama e você chega em casa. Toda a comida na geladeira apodreceu durante a noite. Você percebe que alguém fez 4 ligações do seu celular enquanto você dormia. Situações esquisitas, situações inexplicáveis que, em princípio, não tem nada de monstruoso e tal, não sei o quê, mas aquela situação por si só já gera uma sensação esquisita no personagem, né? E por fim ele fala também de locais, né? Olha só, o corredor segue em frente mesmo devendo terminar ali, de acordo com a planta da casa. Uma porta leva ao 4º andar de um prédio com 3 andares. E assim por aí vai, né? Tem diversas outras situações que você pode imaginar, e como vocês estão vendo aqui, não tem nada de que seja absolutamente macabro de cara. É só uma situação esquisita, e isso por si só já é suficiente. O 7º ponto que o livro vai tocar é: crie uma sensação de exposição. Aqui também eu já comentei alguma coisa em relação a isso, mas é mais ou menos o seguinte: quanto mais gente tiver naquela cena ali, em tese, né, via de regra, maior é a sensação de segurança. Então, se você consegue retirar esse elemento ali das cenas, isso por si só já deixa a situação mais tensa. Um ambiente com menos gente, as pessoas tendem a se sentir menos seguras. E aí, o livro até coloca algumas artimanhas, né, alguns artifícios que você pode utilizar para criar essa mesma sensação. Você pode fazer isso numa cena de flashback, por exemplo. Você pode fazer isso também num pesadelo que o personagem tenha. Ou até numa situação mesmo do jogo ali, de repente num combate, sei lá, que por alguma situação o personagem foge dali, né, começa a correr e tal. Então ele vai se afastar daquela situação e quando passar aquele momento de pânico, ele vai perceber que ele está sozinho num ambiente hostil, vamos dizer. Então isso por si só já vai gerar ali uma possível sensação ali de desespero, né, de insegurança. Eu acho que é a palavra principal aqui, sensação de insegurança. Seguindo adiante aqui para o 8º tópico que o livro vai trazer, é o atreva-se a ser desagradável. Aqui eu acho que é o mais importante para a gente discutir algumas coisas aqui. Primeiro, o que vai tratar basicamente disso aqui? É você, de fato, procurar ser desagradável, como o título fala, no intuito de provocar essas sensações de medo, de horror, de desconforto, de nojo, de asco, seja lá o que for, que você quer passar ali para os jogadores. E até aqui um parêntese, na maioria dos tópicos que eu li aqui antes, ele dá alguns exemplos e alguns, de fato, cruzam essa linha do desagradável, vamos falar dessa forma. Só que assim, aí vem o detalhe. E neste tópico específico, além de dar vários exemplos de coisas e situações desagradáveis, no finalzinho aqui, ele tem uma chamada aqui de importante. Então eu vou ler esse tópico para vocês porque, de fato, é algo importante. Discuta qualquer assunto sensível com o grupo, para garantir que eles possam ser incluídos na história. Certos assuntos podem passar dos limites para alguns jogadores, ao invés dos personagens, tá? Jogadores, passar do limite para os jogadores, tá?
Garanta a certeza dos jogadores terem a oportunidade de dizer quais assuntos cruzam seus limites, ao invés de traumatizá-los durante uma sessão. Como grupo, você pode optar por uma palavra de segurança, permitindo aos jogadores encerrar qualquer cena desconfortável para eles. Aqui, eu vou até aproveitar a oportunidade, porque assim, existem, né, disponíveis, se você procurar na internet, várias ferramentas para te auxiliar nisso. Inclusive, eu tenho aqui, eu separei, né, eu comprei um livro que nem era um livro de terror, mas eu recebi esse kit aqui, no caso da Secular Games, falando sobre sangramento, que é justamente quando o sofrimento do personagem vaza para o jogador. E aqui ele explica um pouquinho o que é isso e tal, é baseado num trabalho, numa pesquisa, né, sobre o tema, mas aqui só quero mostrar a ferramenta de segurança. Aqui no caso é uma carta, olha, então tem aqui uma carta com azul, né, com podemos seguir em frente, e do outro lado é a carta vermelha, né, dizendo que aquele assunto ali é desconfortável e tal. Pare, é o que tem aqui na carta. Então, esse tipo de ferramenta é muito interessante que você tenha à disposição ali. Não precisa ser necessariamente essa carta. Qualquer outra coisa, qualquer objeto que a pessoa esteja ao alcance de todos ali, que a pessoa pegou e todo mundo já sabe que é para parar ali. Ou a palavra de segurança, como o livro coloca aqui. Então, alguma ferramenta que, mesmo que vocês conversem ali na famosa sessão 0, que quais temas são ou não são permitidos, e isso é muito importante que aconteça, mesmo assim, é sempre bom você ter essa opção, você ter essa ferramenta de segurança para, caso alguém se sinta incomodado por qualquer motivo que seja, ter a chance de parar a narrativa. E importante, a pessoa que parou a narrativa ali não precisa explicar nada, não precisa dar detalhes. Parou. Se é uma questão difícil, se é uma questão traumática para ela, por que a gente vai, em tese aqui, obrigar a ela explicar os porquês disso? Tá me incomodando e pronto. Se você tá jogando com amigos, isso deveria ser suficiente. Ou você quer ver algum amigo seu, algum conhecido que seja, passando por um momento difícil, passando por um sofrimento, numa situação que deveria ser de diversão, num momento que devia ser de diversão e descontração, né? Mesmo em se tratando de um jogo de terror. Avançando aqui para o 9º e último tópico desse pacto de horror aqui, o livro vai trazer, olha, crie monstros interessantes. E aqui o conselho que o livro vai trazer é justamente você pensar além da aparência física, além de uma aparência horrível ou nojenta. Então o livro vai trazer algumas dicas, algumas sugestões de como você pode complementar a sua descrição, lembrando, sem dar detalhes excessivos, mas usando outras ferramentas que podem ajudar aos jogadores a acharem de fato que aquilo ali não é simplesmente um monstro horrível que a gente tem que mandar bala nele, que ele tem alguma coisa a mais ali e vai provocar sensações a mais. Então, sugestões, exemplos que o livro dá aqui, olha. Distorcer percepções. Exemplos aqui. Um cheiro azedo, né, quando você se aproxima do monstro, um cheiro azedo faz os olhos lacrimejarem. Sua pele arrepia-se como se milhares de pequenos parasitas caminhassem sobre elas. As cores ficam apagadas e difusas e espalham-se como tinta na água. Ou seja, eu não estou descrevendo especificamente o monstro, mas eu estou dando a entender que tem alguma coisa esquisita acontecendo ali. Outro exemplo, use metáforas e comparações, né? O demônio abriga um poder enorme, como se uma tempestade rugisse, formando-se logo abaixo da superfície, né? Outro exemplo aqui, perverter seus pensamentos e sentimentos. Você se sente fraco, abandonado e percebe que ninguém nunca esteve ao seu lado e jamais o apoiou. Mas agora, a criatura à sua frente oferece a mão esfolada com aceitação. Ou seja, maneiras diferentes, maneiras criativas de descrever os monstros para que eles se tornem criaturas cada vez mais interessantes e ameaçadoras. Avançando, e para a gente já encaminhar para o final do vídeo, o último ponto aqui é criar um pacto de horror. A gente falou aqui o capítulo inteiro sobre essas dicas, tá? Mas como é que eu vou criar na prática um pacto de horror? Aqui o livro dá algumas sugestões simples, porém eficazes. A primeira delas, olha, assuntos proibidos. Peça a cada jogador para entregar-lhe uma lista das coisas que ele não deseja vivenciar na história. Então assim, não precisa ser algo aberto para todo mundo, tá? Aí vai variar de grupo para grupo, mas é interessante, especialmente se você está jogando com pessoas que você não conhece, galera que gosta de jogar online aí, tal, com gente que nunca viu na vida, é interessante para evitar essas situações desconfortáveis. Então, a pessoa manda ali para você no privado, alguma coisa assim, uma lista de temas, de coisas às quais ela é sensível, que ela não quer ver ali na história, porque vão provocar algum tipo de reação, algum tipo de gatilho nela. Outra dica aqui, que a gente acabou de falar, né? Palavra ou sinal de segurança. Você combinar isso com os jogadores. Mesmo eles dando a lista de coisas que eles não querem ver, talvez aconteça alguma situação ali que seja desagradável. Então, as pessoas precisam ter a oportunidade de sinalizar de alguma maneira que aquilo ali não tá bacana, que a diversão acabou, que aquilo ali virou algo esquisito e que é melhor parar. Então, uma palavra de segurança, um objeto, se você tiver ali no presencial, que qualquer um possa pegar e sinalizar e acabou. Sem perguntas, sem inquirições. Sinalizou que tem algo de ruim, algo de desconforto, acabou a cena, parou a cena. E por fim, e aqui
No finalzinho, eu vou fazer o gancho lá com o primeiro tópico que eu abordei, né, do conheça seus jogadores, porque ele vai falar aqui, olha, de coisas assustadoras. O que é isso? Peça a cada jogador para falar sobre coisas as quais os assustam os jogadores, mas que seriam divertidas, divertidas de ter na história. Ou seja, nesse caso, o próprio jogador vai indicar para você entre aspas aqui, um medo bom, alguma coisa que incomoda ele, que até pode assustar, que pode trazer algum tipo de desconforto, mas que ele se dispõe, que ele acha divertido de usar, de vivenciar. É aquilo que eu falei, acho que no início da série. Por algum motivo, né, humanos, de uma maneira geral, gostam dessa sensação ali de medo, de estranheza, de desconforto, numa certa medida. E é disso que a gente está falando. O jogador vai trazer para o narrador temas que provocam alguma reação nele, mas que é uma reação que ele gosta de sentir ali, que faz parte do clima que se busca num jogo de terror. Então a ideia, só para tentar sintetizar tudo que a gente falou aqui nesse vídeo, a ideia é justamente que as pessoas tenham as experiências que se aproximem ali do terror, do horror, do desconforto, né, enfim, do nojo, sei lá, dependendo do tipo ali, mas que seja algo que seja até certa medida divertido. O que não pode, o que deve se evitar a qualquer custo é você passar desse limite e essa sensação que deveria provocar algum tipo de diversão passe de fato a ser desagradável. É isso que você, enquanto narrador, e todos os outros jogadores devem firmar no pacto. O jogo precisa ser divertido e desagradável, entre aspas, até o limite em que todo mundo esteja confortável. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fechamos mais um capítulo aqui do Cult. Perdão porque o vídeo provavelmente vai ficar bem longo, mas eu acho que são discussões, né, informações que necessitam ser repassadas para vocês, porque o Cult é um jogo que pode ser muito divertido, mas que, claro, inspira cuidados também. Então, muito obrigado para quem teve paciência de assistir até agora, ficou até o final. Deixa aí o seu like, seu comentário, suas impressões a respeito do jogo, do que foi discutido aqui. Vamos continuar batendo papo, trocando ideias e informações, beleza? No próximo vídeo vamos começar um capítulo novo, então a gente se encontra na próxima resenha.